Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Números, capítulo 11, dos versículos 4b ao 15. Naqueles dias os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, é grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Salmo responsorial retirado do Salmo 80. Exultai no Senhor nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia, e voltaria a minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam, seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor nossa força. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes, vós mesmos, de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meditando a palavra de Deus. Uma das facetas do Evangelho de Mateus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento em Jesus. A multiplicação dos pães, além de prefiguração da ceia eucarística, Mateus capítulo 26, dos versículos 20 ao 29, é cumprimento e anúncio da chegada dos tempos messiânicos, inaugurados com a chegada do Messias Jesus, e que alcançará a plenitude em sua nova vinda. Até este momento, Jesus já havia se apresentado como Messias da palavra e das obras. Pregou o reino e curou várias pessoas de diversas enfermidades. Faltava inserir as multidões no mistério do banquete messiânico, prometido em Mateus 8:11.
para todos os povos. Muitos virão e se sentarão à mesa do reino dos céus. Jesus, cheio de compaixão, desejou alimentar as multidões. Tomando 5 pães, ele orou, abençoou, partiu e entregou aos discípulos. A partir dos discípulos, o pão passou de mão em mão até que todos ficassem saciados. No banquete messiânico do reino dos céus, todos, sentados à mesa, recebem o pão abençoado. Ninguém acumula para si, mas fraternalmente passa de mão em mão. Partilha. Não há fome nem famintos. Precisamos nos questionar se na prática da vida somos capazes de nós mesmos dar de comer uns aos outros, testemunhando e edificando um mundo de fraternidade na esperança do banquete eterno no reino dos céus. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém.